Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão assistindo. Hoje nós vamos falar sobre análise de acessibilidade, dando continuidade a mais um assunto da nossa disciplina. Uma das hipóteses que a gente assume quando vai fazer o modelo de programação linear, é assumir que os parâmetros, né, do modelo, que são tanto as variáveis, aliás, tanto os coeficientes que multiplicam as variáveis na função objetivo, quanto os que multiplicam nas restrições, né, são determinísticos, isto é, que são constantes. Só que, às vezes, na prática, isso não acontece. Esses valores não são, às vezes, conhecidos com certeza, ou também eles podem mudar à medida que o tempo passe. Por exemplo, um lucro de um produto, o custo, a demanda. Então, são valores que podem mudar à medida que o tempo passa. Aqui estão os exemplos, né? Demandas futuras, custos, matéria-prima. A variação dos dados afeta a solução ótima. Então, tem uma análise que a gente chama de análise de sensibilidade ou pós-optimalidade, que vocês vão modelar o problema, vão achar a solução ótima, e após achar a solução ótima, vocês vão fazer essa análise de sensibilidade, ou pós-optimalidade, por isso que é pós-optimalidade. Então, justificativa para essa análise, né, esse tipo de análise. Quando há dados controláveis, né, capital, capacidade de produção, a análise de sensibilidade permite estudar quais alterações nesses dados são convenientes. Então, vocês, como engenheiro de produção, estão na organização, né, vocês trabalham, que vocês são donos, e querem analisar quais situações podem acontecer num cenário que vocês estão trabalhando, né? Capacidade, produção, demanda. Então, essas análises, esses cenários, eles são bem interessantes para uma análise e vai possibilitar a tomada de decisão com mais segurança. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem básico, que seria, compensa usar hora extra na produção do dado bem? Então, você está lá, você recebeu uma demanda de um pedido a mais, mas vai ter que usar hora extra. Isso compensa, financeiramente falando? Às vezes, né, claro que às vezes a empresa pode até abrir mão de um lucro para fidelizar um cliente, mas estamos falando aqui em relação financeira. Será que compensa a produção desse item a mais, já que eu vou gastar também a mais? Então, até quanto isso seria interessante para a organização? Aqui, quando há dados estatísticos obtidos por métodos estatísticos, previsão de vendas, análise de sensibilidade permite detectar quais são os mais relevantes, devem ser obtidos com maior acurácia, né? Então, você vai fazer análise de previsão e chega que tem uma faixa com maior possibilidade de acontecer. Você pode fazer para essa faixa, essa análise de sensibilidade. Aqui, os seguintes efeitos de alterações nos dados serão estudados. Mudança nos vetores do coeficiente de custos, que seriam os coeficientes da função objetiva, que geralmente fala custos, mas não necessariamente só se refere a custos, pode se referir a lucro, pode se referir a receita, outros valores, mas a gente está se referindo como se fosse coeficiente de custos, que é os coeficientes da função objetiva. Também, aí a gente vai fazer análise para as variáveis básicas na solução do modelo, variáveis básicas na solução ótima do modelo e para as variáveis não básicas na solução ótima do modelo. Variáveis básicas são aquelas que assumem valor, né, gente, na solução ótima. E as não básicas, o valor delas são iguais a zero. A mudança nos valores das constantes das restrições, que seriam o vetor B, né? Lá no simplex tem aquela coluninha ali, seria o vetor B. Também pode ocorrer mudança nesses valores. Mudança nas restrições também, acréscimo de nova variável pode acontecer. Para falar um pouco dessa análise de acessibilidade, vamos usar esse exemplo aqui, tá bom?
Considere uma empresa que deseja planejar a produção de 3 produtos, A, B e C. Os lucros unitários associados à venda de cada produto são, respectivamente, em dólar, 2, 3 e 1. Utiliza-se de recursos, né, para a produção, disponibilidade de 1 unidade de trabalho e 3 de matéria-prima. E os recursos, né, que são necessários para cada produto está no próximo slide do modelo matemático. Então, aqui seria esse modelo, gente. Então, a gente tem aqui as variáveis, seria X e a quantidade a fabricar de cada produto I, né? I seria produto 1 seria o produto A, 2 o B e 3 o C. Aqui maximizar o lucro. E aqui as restrições, disponibilidade de trabalho, e aqui, né, os coeficientes que multiplicam cada produto, né, que necessita de trabalho, e em relação à matéria-prima, né, aqui a disponibilidade de trabalho e matéria-prima. E aqui a restrição de não negatividade. Então, aqui tem esse problema. Então, o primeiro passo, né, para solucionar, a gente vai solucionar via método simplex. A gente vai precisar disso para fazer essa análise pós-optimalidade. Então, a gente vai ter... Aqui eu não vou explicar como a gente constrói o simplex, né, que isso já é um assunto que a gente venceu na unidade passada, mas aí vocês podem construir até encontrar, né, o meu valor que eu achei aqui, né, a solução ótima, né. Pode usar o solver, o próprio simplex, se quiser, o Cplex também, que vocês já conhecem, Express, enfim, o que vocês acharem melhor. Tentem fazer e achar a mesma solução, né, para conferir aí se está certo. Aqui, gente, não estranhe que aqui a regra, né, de critério aqui, ele entrou com os coeficientes como estão na função objetivo, e a questão é parar aqui, nesse caso, quando todos estiverem negativos. O método simplex, vocês forem estudar por várias referências, esses critérios de entrada e saída às vezes mudam. Mas no final vai ser a mesma coisa, né? Os mesmos valores, às vezes vai mudar só o sinal aqui, mas vai ter a questão da entrada e saída, os critérios basicamente são os mesmos. Se entrar positivo, vai parar quando todo mundo estiver negativo aqui na casa de maximização. Então, aqui, a gente tem menos 3, menos 5, menos 1. Então, aqui a gente vai parar. Tá? Chegou na solução ótima, sendo x1 igual a 1 e x2 igual a 2. E aqui a gente tem o lucro de 8, né? E a gente sabe que x3, x4 e x5, como estão fora da base, tem um valor 0. E se a gente forçar a entrada de x3, por exemplo, vai decair menos 3 no lucro. Se forçar a entrada de x4, menos 5. E aqui o x5, menos 1. Né? A gente forçar a entrada, no caso. Né? Aqui, né, a gente quer obter as informações acerca desses esquemas alternativos de produção. Muitas vezes essas informações são mais interessantes que a própria solução ótima. Porque você chega a uma solução ótima, mas não necessariamente aquela solução ótima seja tão interessante para a empresa, para a sua organização. Você talvez precisa saber qual seria o seu espaço de manobra, vamos dizer assim, né, para poder mudar alguma coisa sem alterar o seu ganho, vamos dizer dessa forma. Imagina aqui, por exemplo, imagine ocorrer uma mudança nos valores de coeficientes de custos, né, vetor C. Então, para as variáveis básicas, né, a solução ótima do modelo, que a gente sabe que são x1 e x2 que estão na base, por exemplo, pode se interessar saber quais são os valores de lucro, né, unitário de A, a solução da tabela 2 permanece ótima, né? A intuição indica o quê? Por exemplo, aqui, o x1, né, já está na base. Então, o seu coeficiente, né, que é 2, né, ali, a gente vê que é 2, que multiplica, né, 2 que multiplica x1, né? Então, o coeficiente C1 é 2, ele já está na base, ele compõe a solução ótima. Se a gente se o CI diminuir, né, se baixar de 2, a gente tem a impressão que a intuição diz que vai diminuir a produção do A, que ele deixa de ser atrativo, deixa de ser tão atrativo quanto está agora. E se aumentar o CI, né, que seria o lucro, né, em relação ao produto A,
Se aumentar, ele vai ser mais atrativo. Então, a tendência é que aumente a produção de A. Então, a intuição diz isso. Então, conclusão, deste modo deve haver um intervalo CI, tal que ele varia e a solução na tabela 2 não se altera. Então, a gente quer saber qual é esse intervalo que a gente pode variar esse C1, né, esse lucro do produto A, sem alterar a função ótima. Ou seja, que a solução ótima vai continuar sendo igual que está, com x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, a gente vai fazer isso, tá, gente? Então, aí aqui a gente vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu botei aqui nesse gráficozinho, só para essa planilhinha para a gente fazer esses cálculos. Quase não sai. Aí vamos lá, né, gente? A ideia, por exemplo, aqui a gente tem x1, a gente quer saber o coeficiente, né? A gente quer saber o coeficiente de C1, ele atualmente é 2. A gente quer saber quanto ele pode variar. Pode variar. Sem alterar a solução ótima, né? Então, a gente sabe que, atualmente, x1 vale 1, e x2 vale 2, e x3, x4 e x5 estão fora da base. Aqui seria o tablô inicial e aqui o tablô final da solução ótima. Então, imagina forçando, por exemplo, a entrada de x3, né? X3 está fora da base e a gente está reforçar a entrada de x3 nessa base. Quer dizer o quê? Que o C1 já não é tão atrativo, né? E então, nesse caso, se não houver diferença entre a diminuição que ele vai causar e o aumento que ele vai causar, então quer dizer que ainda vai ser estável. Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Por exemplo, se x3 entrar, vai ter um aumento na função objetivo. De quanto? A gente sabe aqui, por exemplo, que aqui tem o valor 1, né? Então, se ele aumentar uma unidade, se ele aumentar em uma unidade, ele vai aumentar um valor, né? Porque está multiplicado aqui. E vai ter uma diminuição também. Tem uma diminuição devido à sua entrada. A diminuição, gente, está aqui, ó. Então, essa diminuição está aqui. Seria menos 1 vezes o coeficiente que multiplica x1 e 2 mais 2 vezes o coeficiente que multiplica x2. Nesse caso, C1 é o que a gente quer saber, né? C1 é o que a gente quer saber. E o 2 vezes o coeficiente de x2, que seria 3. Está aqui. Então, aqui ficaria como? Ficaria menos C1, a gente vai igualar, né? O aumento e a diminuição, que vai ser igual a C1 menor, seria menor ou igual a 5. Por que menor ou igual a 5, gente? Porque, por exemplo, a gente tem que, atualmente, esse C2, esse C1 é aqui, né? Vale 2. E aqui a gente tem esse 5. Então, para a solução permanecer como está, tem que ser menor ou igual a 5, porque tem que incluir esse 2, que é o valor atual, né? Então, aqui seria em relação à entrada de x3, né? Aí, aqui a gente vai fazer agora em relação a x4. x4, vamos lá. Forçar a entrada de x4. Aí a gente vai ter uma diminuição, deixa eu botar aqui. Uma diminuição aqui, ó, x4, gente, aqui agora, seria esses termos aqui. Seria esses termos.
Então, ficaria como? Ficaria 4 vezes C1, que é o que a gente quer saber, né? Que está multiplicando o X1, menos, né? 1 vezes 3. E quanto uma unidade de acréscimo de X4 vai interferir no lucro? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Aqui, nesse caso, ele vai... aqui, se a gente for completar essa função objetivo, tem 0x4 e 0x5. Então, o aumento de uma unidade de x4 não interfere em nada, né? Vai aumentar 0. Então, já vai ter esse termo aqui. Então, isso vai ficar C1 igual a 3/4. Se a gente for colocar aqui também, na mesma coisa, a gente vai colocar aqui 2, né? Só botar aqui que é 5. Então, a gente tem aqui o 3/4 aqui antes do 2, né? Então, o 2 é o que está atual, né? Então, se esse 2 manter, ele vai continuar a solução ótima. Então, a gente tem que incluir, então, qualquer valor maior do que 2 vai manter a solução, de acordo com a entrada de X4. E, por último, forçando a entrada de X5. Então, X5 vai ter menos 1 C1, esses termos aqui, gente, ó. Mais 1 vezes 3, e também vai ter o acréscimo de 0, né? Ali, ó, vai provocar um aumento de 0. Então, vai ficar C1 igual a 3. Então, aqui eu vou ter o 3 aqui. Então, vai ser menor ou igual a 3, né? Aqui, gente. Aqui vai ser maior igual a 3 e aqui menor igual a 3. E agora a gente vai fazer as interseções desses limites, né? Isso aqui nada mais é que aquele negocinho que a gente fazia no segundo grau, bem legal. Bem legal isso, né, gente? E vem aqui, vamos fazer a interseção. Então, gente, a gente sabe que nesse intervalo aqui de 3/4, né, fechado, e 3, esse valor de C1 pode variar sem alterar a função objetivo, tá ok? Então, seria, o C1 vai variar de 3/4 fechado a 3 fechado. Tudo bem até aí? Então, vamos voltar aqui para a aula. Então, qual seria esse intervalo de estabilidade de X1, né? No caso, do coeficiente de X1. Então, C1, o lucro de X1 pode variar entre 3/4 a 3, que não vai haver alteração. Ou seja, né, se for 4, aí talvez aí já vai ter uma diferença, porque vai querer aumentar o valor de X1. E se for menor do que 3/4, vai ter a tendência a diminuir esse valor de produção do produto A. Então, continuando, né, para as variáveis não básicas na solução ótima do modelo, não básicas são aquelas variáveis que elas não fazem parte da solução, né, não estão na base, né, elas fazem, só que ela tem um valor igual a 0. Aí, aqui, quando uma variável é não básica, o que se deseja saber qual é o coeficiente crítico para a estabilidade na solução, isto é, qual o valor a partir do qual a variável entra na base mudando a solução. Então, a gente quer saber o quê? Essa variável não é solução do modelo, ela não faz parte, ela é igual a 0. Que valor, né, a partir de quanto ela vai ser atrativa para entrar na solução ótima? Então, essa é a pergunta. Aqui, por exemplo, a gente viu lá que a gente tem X1 e X2 na base, com valor de 1 e 2, e X3, que é a quantidade do produto C a ser produzido, ele tem o valor 0, ou seja, ele não está na base. Então, se a gente diminuir mais o valor de C3, o coeficiente de lucro do produto C, ele não vai alterar em nada, porque vai continuar sendo pior ainda, né? Então, ele não vai entrar na base mesmo.
mas vai ter algum valor, que a gente vai aumentar esse valor do lucro de C, que ele vai ser vantajoso entrar na base. Tem resposta, mas eu vou fazer para você. Deixa eu só fazer aqui. Voltando, vou apagar. Então, qual seria esse valor, né? Deixa eu só... Só, estava pagando apagar isso aqui, mas não está indo. Tá, ok. Então, vamos aqui. Então, nesse caso, a gente sabe, por exemplo, que esse X3, atualmente o lucro dele, né? O lucro de... O que eu estou escrevendo aqui? Esse lucro, né? Do produto C, né? Seria o produto C, é X3, seria igual a 1. Então, atualmente, né? A gente tem o coeficiente dele que é 1. A gente sabe, se a gente forçar a entrada na base dele, vai ter uma diminuição. A gente vai olhar aqui essa diminuição, que seria menos 1 vezes o coeficiente de x1, que é 2, mais 2 vezes o coeficiente de x2, que é 3. Isso aqui é 4. Então, gente, se a gente forçar a entrada de x3 na base, a gente vai ter uma diminuição de 4 e vai ter um aumento, né? Aqui está botando o contrário. A gente vai ter uma diminuição de 4 e um aumento de 1. Então, menos 3. É justamente esse valor que está aqui, gente. Ó. A gente vai ter uma diminuição de 3 se a gente forçar a entrada de x3. Então, para o x3 ser atrativo, né, já que ele acarreta essa diminuição de 4, ele tem que ser no mínimo, aliás, até o valor 4, né, é menor ou igual, não vai alterar em nada a solução ótima. Se o x3 for até o valor igual a 4, não vai alterar a solução. Aí, por exemplo, se ele for 4,1, aí ele vai ser vantajoso a entrada, porque ele vai provocar um aumento de 0,1, né, se a gente fazer esse balanço do que ele aumenta e diminui. Entendido? Então, voltando para cá. Então, aqui seria, né, a resposta. Seria ele até menor ou igual a 4, não vai produzir o produto C. Aí, a partir acima de 4, já seria vantajoso. Agora, suponha outra coisa, né? Essa análise de acessibilidade é bem interessante, tem várias suposições, essa parte gerencial seria bem a cara da nossa profissão, né? Suponha, né, agora a mudança nos valores do vetor B, né? Que seria o vetor B nada mais é do que esses vetores aqui, esses vetores, os vetores dos limitantes das restrições. Aí, então, supor que há uma unidade extra do recurso trabalho, e com isso pode alterar o planejamento obtido na tabela 2. Deixa eu voltar aqui essa tabela 2, gente, aqui, por exemplo. A gente tem aqui a solução ótima. A gente sabe que o x4, né, ele se refere ao trabalho, né? Se a gente for fazer aqui, adicionar a variável de folga, né? A gente vai ter aqui mais x4, mais x4, que ficou coisado, e aqui mais x5. Então, x4 se refere à folga de relação ao trabalho, e x5, matéria-prima. Aí, nesse caso, passei demais. O trabalho, né, seria o x4. Então, se a gente forçar a entrada de x4, né, na base, a gente vai, o lucro vai ser diminuído em 5, né? Tem que estar lá que tem menos 5 naquela primeira linha. A gente vai ter aqui, ó. A gente tem aqui 5, ó. Então, a gente vai ter esse decréscimo.
Mas suponha, por exemplo, que por algum motivo você possa comprar uma unidade extra de trabalho, você vai comprar essa unidade extra de trabalho, se você ter essa unidade extra, você vai ter o lucro aumentado em 5, então você vai sair do lucro 8 para 13. Então, imagine um exemplo hipotético que você consegue comprar essa unidade extra de trabalho, né, de hora extra, vamos dizer assim, ou, enfim, um trabalho temporário, por 4 de custos, vamos dizer. E aí, nesse caso, você tem um lucro de 5 e o custo de 4. Nesse caso, seria vantajoso. Ó, imagina que você teria um lucro 13, né? Então, você vai ter um aumento de 5 e o custo dessa unidade a mais seria 4. Então, nesse caso, seria vantajoso contratar essa unidade extra. Mas se essa unidade extra fosse valer mais do que 5, aí já não seria. Aí, aqui outra pergunta. Quantas unidades adicionais de recurso trabalho podem ser incorporadas na solução com aumento do lucro de 5 por unidade? Então, quantas, tipo, eu vou ter esse lucro, então, até quantas eu vou conseguir aumentar com 5 de lucro, né? Então, só para saber até quanto você pode aumentar com essa mesma quantidade de lucro. Então, a gente vai vir aqui. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais limpo. Vou apagar aqui para a gente fazer. Então, aqui a gente tem um tablô aqui inicial, né, que é esse. Inicial. Minha letra é tão bonita, só que não, né? Aqui o final. Se a gente vai lá, pronto, recurso trabalho, a gente tem lá no tablô inicial, a gente tem que é 1, 3, né, o valor, né, aqui, a gente vai pegar essas colunas aqui. E a gente quer variar quem? O trabalho, que é esse primeiro aqui, né, se refere ao trabalho. Essa primeira restrição aqui se refere ao trabalho. Aí estava assim, né? Aqui a gente pode também escrever de outra forma. Isso aqui seria igual o quê? 1, 3. E aqui seria mais 1, 0. Vezes V. Nesse caso, gente, justamente é o quê? É essa coluna aqui da solução B e essa coluna aqui, né, em relação ao recurso X4, que é do trabalho. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para as variáveis finais. Então, a gente vai ter 1, 2, mais 4. Aliás, 4 é positivo, né, gente? E menos 1 vezes V. Aqui vai ser a variância, né? Aqui é a variação, tá ok, gente? Eu peguei daqui, ó. Aí, nesse caso, vai ficar como isso? Vai ficar 1 mais 4, V igual a 0. Então, esse V aqui vai variar 1/4, né? E o outro vai ser o quê? 2 menos 1 igual a 0. Então, aqui vai ficar V igual a 2. Então, essa é a variação aqui. De 4, né, a variação seria de 1/4 a 2. E a gente sabe que o B atualmente vale quanto? Ele vale 1, não é? Originalmente ele vale 1, aqui, ó, recurso trabalho. Então, a gente ficaria como com isso aqui? Teria B maior ou igual. Ele vale 1. Aí eu tiro 1/4, ficaria 3/4. E aqui do outro lado somo 2, então ficaria 3, que é justamente a variação, né, gente? Aqui, ó. A gente vai somar, vai diminuir 1/4 de 1 e somar 2 de 1. Então, ficaria essa variação aqui. Então, voltando. Então, aqui seria, né? Aqui seria a resposta. E agora, por último, né? Então, supor, né, que a empresa em estudo deseja analisar a conveniência de produzir
ou não um novo produto D. Então, é um outro produto, né? Tem A, B, C, agora tem um D, que necessita de uma unidade de recurso de trabalho e uma unidade de recurso de matéria-prima. Então, qual seria o lucro mínimo para que a empresa vai produzir esse D? Então, quanto seria uma unidade a mais de trabalho e uma unidade a mais de matéria-prima? Então, gente, aqui a gente tem no tablô final essa resposta. A gente tem essa resposta no tablô final, que é justamente o quê? Aqui, X4 se refere a trabalho e X5 a matéria-prima. Então, se ele precisa de se a gente forçar a entrada de X4, aliás, se a gente utilizar a unidade a mais de X4, seria menos 5 que vai diminuir no lucro, e o de X5 vai diminuir menos 1. Então, aqui se refere a trabalho, agora minha caneta aqui deu, e aqui matéria-prima. Então, nesse caso, gente, para esse produto ser rentável, ele vai utilizar um de trabalho e um de matéria-prima, ele entraria, né, ele gastaria menos 6 unidades monetárias. Então, para ele ser rentável, ele tem que ser no mínimo 6. Então, 6 ficaria no 0 a 0. Então, se for maior do que 6, já seria um lucro produzir esse produto D. Abaixo disso já seria prejuízo. Então, aqui no mínimo igual a 6. Tá bom, gente? Então, aqui, deixa eu só ajeitar aqui isso aqui que eu botei 2 coisinhas a mais. Então, aqui, gente, eu quero que vocês façam esse exemplo e façam as mesmas análises, tá bom? Então, a aula de hoje era isso. Muito obrigada e até a próxima.